Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre este maravilhoso livro do Matthew Barrett, que é The Reformation as Renew, a Reforma como Renovo, um calhamaço aqui para vocês. Um livro maravilhoso, magnífico, é o nosso quarto vídeo aqui sobre essa história teológica da Reforma Protestante, um dos melhores livros, sem dúvida, sobre a Reforma Protestante, tá? Nós já vimos sobre a herança católica dos reformadores, nós somos os verdadeiros católicos, trazendo a verdadeira catolicidade para a igreja. Nós já vimos que a narrativa que a Reforma gerou, o secularismo, ela é falsa. E nós vimos também mais um vídeo sobre o porquê da sola escritura não gerar, por exemplo, o biblicismo contemporâneo, né, dos nossos dias. E hoje nós vamos ver sobre 4 mitos que o Barrett traz aqui na página 25 até a 27, 24 até a 27 mais ou menos, sobre 4 mitos da Reforma Protestante, 4 formas de nós olharmos para a Reforma Protestante de forma equivocada, que tanto católicos romanos quanto os próprios protestantes contemporâneos vão às vezes trazer essa visão equivocada sobre isso, e o Matthew Barrett ele vai esclarecer aqui sobre isso, tá? Antes de nós começarmos, a gente queria lembrar vocês que a gente tem nosso espaço de membro aqui no canal, onde eu ensino 2 áreas aqui, tanto um espaço que chama Seminário de Teologia Avançada, onde de uma forma bem profunda, mas acessível a todo mundo, eu trago teologia bíblica, história sistemática. A gente está terminando uma série de teologia bíblica do livro do Êxodo, como o Êxodo foi interpretado em si mesmo ao longo de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E nós vamos começar uma nova série depois sobre Gênesis e cosmovisão cristã, tá? E nós temos também isso, nós temos aulas sendo gravadas para vocês toda semana. E nós temos também o nosso curso de grego bíblico, usando o método da língua viva, para você realmente aprender a se comunicar, a falar, a pensar, escrever e ler, principalmente, para você realmente ler com muita habilidade o Novo Testamento em grego. Também estamos gravando aulas aí semanais para vocês, vai ter mais de 100 aulas aí com certeza gravadas para vocês até o final desse curso, e depois a gente vai continuar essa pegada de grego com níveis mais avançados, vendo monografias mais avançadas aí de linguística aplicada ao grego bíblico. Então, se você quiser se aprofundar tanto na teologia bíblica e história sistemática quanto nas línguas originais da Bíblia, dê uma olhadinha aqui no nosso espaço de membros aqui no nosso canal no YouTube. Tá aqui o botão para vocês. Vou deixar os vídeos para vocês dessa série sobre Matthew Barrett e também o botão para vocês conferirem lá a nossa membresia, tá? Um conteúdo especial que eu trago aí para vocês que querem se aprofundar mesmo nesses estudos da Palavra de Deus e da teologia como um todo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. 4 mitos que o Matthew Barrett traz para nós, que o pessoal lê errado a Reforma Protestante e acaba fazendo algumas confusões. Primeira coisa horrorosa é que a Reforma Protestante ela é antitradição. Gente do céu, essa visão de que a Reforma com sola escritura é antitradição é absurdamente, totalmente distorcer a visão dos próprios reformadores, o modo como eles pregavam, ensinavam, escreviam seus livros, dialogavam, debatiam. Estava sempre baseado na tradição cristã, não somente dos pais da igreja, mas também dos teólogos medievais. Lembrando que foram os protestantes no século XVI que inventaram o termo patrística, o estudo dos pais da igreja de forma técnica, claro que tinha antes, tá? Na época de Calvino, por exemplo, eles chamavam até os medievais de pais da igreja, por assim dizer, tá? O que não é errado, porque não tinha uma sistematização nesse sentido, tá? Mas os reformadores todos eram muito hábeis em conhecer e concordar e passar adiante a grande e boa e saudável tradição da igreja. Então a Reforma Protestante não é em nenhum sentido antitradição. Na verdade, a reforma radical que eram os anabatistas era uma antitradição, e os reformadores magistrais, Lutero, Calvino e todo mundo, né, da onde flui aí surge o protestantismo, vão ser contra essa reforma radical dos anabatistas e vão afirmar a legitimidade e também é inescapável, né, a boa tradição cristã nesses 2000 anos, naquela época, naqueles 1500 anos que tinha já. A reforma não é de forma nenhuma anti-tradição, e os protestantes hoje não deveriam ser também, tá? Segundo mito sobre a Reforma Protestante é que ela é anticatólica, e aí eu vou escandalizar vocês. A Reforma Protestante era anticatolicismo romano, mas ela não era anticatólica, anticatolicidade, anti
universalidade da Bíblia, tá? Ou da tradição cristã e da própria igreja em si. Tudo bem? Então, essa visão que ela era anticatólica, no sentido de a gente tá todo mundo errado antes da gente, a gente vai começar uma coisa nova agora. Já falei para vocês nos outros vídeos também. É uma visão que nem o reformador sustentava de nenhuma forma. Na verdade, quando Sadoleto acusa os reformadores, especialmente Calvino, ali depois que ele foi exilado de Genebra, de estarem destoando da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Calvino vai dizer, não, nós somos católicos, nós estamos dentro da tradição cristã. Lutero vai dizer a mesma coisa também, da catolicidade da fé reformada, da fé protestante como um todo, né? Luterana, calvinista e assim por diante, tá? Terceira coisa é que a reforma protestante é antimedieval. Tá? Antimedievalista, isso não é verdade, tá? Os estudos mais recentes de Lutero, o título dos livros é Lutero como um homem medieval post-tardio, né? Então estão dentro dessa final da Idade Média, eles não eram contra os medievais, tá? Então nós temos, por exemplo, gente, eu estou traduzindo agora um livro de mais de 400 páginas, maravilhoso, de um dos reformadores chamado Pedro Martir Vermigli, ou Vermigli, né, em italiano, que é um comentário dele sobre a Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Ele está o tempo todo citando Tomás de Aquino, citando todo o pessoal, e eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco, tá? Todos eles deviam muito para os medievais e assinalavam isso. Eles eram contra, por exemplo, a maioria dos reformadores eram contra a via moderna, né, em suas várias vertentes ali, uma corrupção da igreja ali com Guilherme de Ockham, com Gabriel Biel e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem as confissões de fé do século XVII, a Westminster, a Batista de 1689, as outras, a doutrina de Deus ela vem todinha da Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Não tem lá muita modificação sobre isso, então a influência, inclusive um desenvolvimento legítimo de toda a teologia reformada do começo do século XVI foi o escolasticismo reformado, que é todinho ele baseado na questão da teologia escolástica medieval, tá? Então eles não eram antimedievais. E por último, o quarto mito sobre a reforma protestante é que era antifilosofia. Era um movimento antifilosófico. Gente, não teria como eles não terem algum pressuposto filosófico e algum engajamento filosófico no diálogo deles, tá? Então, por exemplo, o próprio Calvino, em um dos seus comentários, usa as causas de Aristóteles, por exemplo, né? E a tradição reformada, segunda metade do século XVI, século XVII, XVIII, vão usar muito os filósofos, especialmente Aristóteles, como eu falei para vocês, comentário do Vermigli sobre Aristóteles, e um nível filosófico apuradíssimo, como um filósofo mesmo de ponta, mesmo também sendo um teólogo, né? Então nós temos toda esse mito de que a reforma protestante ela é antifilosófica. Ela não é, por mais que Lutero às vezes tenha batido um pouco em Aristóteles, mas era o uso aristotélico para legitimar alguma heresia católica romana, como o papado, por exemplo, né? Então era alguma coisa muito específica, eles não eram filosofia de maneira nenhuma. Então só a escritura não te leva a você ser um antifilosofia, né? Um antifilósofo. Pelo contrário, a gente usa tanto a tradição quanto a filosofia como agentes ministeriais, como formas ministeriais para servir a boa doutrina, né? A gente não pode levar ao nível magisterial, no sentido de ser mestre, o único mestre da igreja, portanto, é as escrituras, mas a nível ministerial, sim, gente, nós todos vamos usar filosofia, tradição cristã e assim por diante, tudo que é legítimo. Então, essa narrativa de oposição, né, de opor a reforma protestante à tradição, à catolicidade da igreja, ao período medieval e à filosofia, tá? Ela falha miseravelmente em todos os aspectos de uma boa historiografia, de uma boa recapitulação histórica do que foi a Reforma Protestante, tá? Então ela vai falhar porque ela vai fazer o mesmo pressuposto do liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele vai celebrar a Reforma Protestante como sendo uma rebeldia contra todo tipo de autoridade. É uma leitura errada, reducionista
e distorcida que os liberais do século XVIII, XIX, especialmente século XIX, fizeram da Reforma Protestante. Não é nada disso, tá? Então, quando você encara dessa forma, por mais conservador e tradicionalista que você seja, quando você coloca os reformadores contra a catolicidade da igreja, a teologia medieval, a filosofia grega, por exemplo, né? E contra a tradição cristã, você está usando os mesmos pressupostos da teologia liberal, que talvez você vá contra ela. Então, essa historiografia liberal ela é completamente descartada e completamente reducionista e ruim em tudo que ela faz, praticamente. Tá? Ela falha também porque ela faz uma confusão histórica muito grande, né? Ela falha porque, por exemplo, o que os reformadores vão bater principalmente? Os reformadores vão bater no catolicismo romano no final da Idade Média, principalmente em duas áreas: soteriologia e eclesiologia. Ok? Então, por exemplo, o Thomas Cranmer, na sua defesa da justificação pela fé, ele vai citar muitos e muitos teólogos da patrística e do período medieval, né? E assim por diante. Então, nessas duas áreas, eles vão bater bastante no catolicismo romano do final da Idade Média, mas no restante eles vão deixar quase intacto a doutrina de Deus, a doutrina da providência, a doutrina da predestinação. Todo isso, todas essas doutrinas fundamentais, os reformadores apenas passam a tradição que eles recebem desses 1500 anos antes dele. Eles não estão mudando nada, escatologia, por exemplo, né? Então eles vão bater especialmente na doutrina da salvação, e na doutrina da salvação eles são todos agostinianos. É claro que eles vão aprimorar alguma coisa de Agostinho ao falar que a justificação não é uma infusão de justiça, mas é uma declaração jurídica da justiça de Deus para nós, né? Mas são todos agostinianos, né? Então, por exemplo, o Barrett vai falar, né? Colocar os reformadores como sendo, batendo na soteriologia e na eclesiologia e batendo em todo o resto, esquecendo do que veio antes, é como se você falasse que Agostinho refutou Pelágio, mas não sabia, por exemplo, o debate sobre Ário e Atanásio, por exemplo, e os grandes ali de Nicéia antes dele. Então, Agostinho, ele não sabe nada, ele é contra o debate arianismo versus Nicéia, né? Mas ele foi contra, mas ele rebateu o pelagianismo. Não, Agostinho ele herda toda a cristologia de Nicéia anti-ariana, graças a Deus por isso, assim como os reformadores, né? Eles vão herdar toda a teologia do período patrístico medieval, mas eles vão aí ver que houve umas inovações ruins ali na soteriologia, a doutrina da salvação, e na eclesiologia, a doutrina da igreja, e vão voltar não apenas a Bíblia, ok? Mas a tradição também. Estão voltando a Agostinho, voltando a Anselmo, voltando a Tomás de Aquino em muitas instâncias, né? Voltando aí a todos os teólogos que vieram antes deles, tá? Então, essa narrativa da descontinuidade, essa narrativa de oposição, ela não consegue ver essa continuidade que todos os reformadores estavam clamando para si. É uma imposição anacrônica, quando você pega o significado moderno e impõe a um período antigo, né? E absolutamente desonesto, né? Se você, como católico ou como protestante ou como qualquer coisa que você seja, que você vai querer estudar um período da história que seja os reformadores, a Reforma Protestante, por exemplo, você tem que ler o que os próprios pessoal que estava vivendo naquela época estavam falando de si mesmo nos seus próprios termos. A gente não pode impor categorias alienas, né, alienadas, estranhas àquele período e achar que está tudo bem, tá? Então, por exemplo, Adolf von Harnack, um dos grandes nomes da teologia liberal no final do século XIX, ele vai falar que o cristianismo se corrompeu exatamente porque acabou introduzindo na sua teologia a filosofia grega, né? Essa é a leitura dele, é uma leitura que ninguém aceita hoje em dia na academia dos estudos bíblicos, né? Uma coisa horrorosa, bem reducionista. É a mesma coisa quando você faz historiografia na teologia histórica. Os reformadores aí todos estão em continuidade saudável com a tradição, com a catolicidade da igreja, com a teologia patrística medieval e com também a filosofia, a boa filosofia e o que há de bom na filosofia, eles estão passando aí, tá bom? Então, não caiam nesses 4 mitos da Reforma Protestante. Nós estamos construindo devagarzinho um ensinamento sólido, real, que faz justiça aos termos históricos
da nossa fé protestante histórica. Então, se você quiser continuar vendo isso daqui, continue acompanhando nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e vamos que vamos destrinchar a teologia da reforma e tirar esses mitos todos que a rodeiam. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.